Olá! Polícia de Encantado deflagra operação contra a divulgação de vídeos e fotos íntimas de jovens no município. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Diversos materiais de informática foram apreendidos pela Polícia Civil de Encantado em ação deflagrada no início da manhã desta sexta-feira, referente à divulgação em redes sociais de fotos e vídeos íntimos de jovens na região de Encantado. Agentes da Delegacia de Polícia Local cumpriram 9 mandados de busca e apreensão, sendo 6 em Encantado, 2 em Roca Salles e 1 em Doutor Ricardo. O conteúdo de computadores, notebooks, tablets e celulares apreendidos será encaminhado para a perícia em Porto Alegre. Os materiais serão submetidos à perícia para identificar o armazenamento de imagens e vídeos pornográficos divulgados nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, foi o que disse o delegado Silvio Ropes. Segundo o titular da DP de Encantado, que coordenou a ação com o delegado regional João Antônio Merten Peixoto, os investigados pela polícia serão ouvidos nos próximos dias. A apuração prossegue, pois a Polícia Civil tem informações de que há outros vídeos circulando nas redes sociais. Eles podem ser processados por divulgação de material pornográfico envolvendo menores. Caso condenados, podem pegar de 3 a 6 meses de prisão. Mais de 30 policiais civis cumpriram os mandados na operação denominada Ousadia e Companhia. Em 2 locais, contra o delegado, foi apreendida certa quantidade de maconha. Por isso, os responsáveis também serão autuados por posse de entorpecentes. E um foragido da Justiça foi preso pela Brigada Militar de Taquari por volta das 5h50 da manhã desta sexta-feira, no bairro Léo Alvim Faller. A guarnição recebeu denúncia de que um homem teria tentado arrombar um estabelecimento à margem da rodovia Leixo Rocha. Por meio das características repassadas, o policiamento iniciou buscas e localizou um homem de 26 anos, que é morador de Triunfo, na rua Oswaldo Michel. Em consulta ao sistema, a Brigada Militar verificou que ele tinha mandado de prisão expedido pela Justiça relativo a diversos furtos que já teria cometido. E 2 pessoas foram encontradas mortas dentro de um Honda Fit, placa HAY 7131, de Nova Santa Rita. Eles estavam carbonizados na noite desta quinta-feira na BR-386, próximo ao acesso da rodovia do Parque, entre Nova Santa Rita e Canoas. O carro teria explodido por volta das 10 da noite. As vítimas, possivelmente um homem e uma mulher, estavam amarradas com arames no banco do automóvel, que foi abandonado no acostamento da pista. 2 parentes da suposta mulher que estava no veículo foram até o local, reconheceram o carro e alguns objetos em seu interior, mas não conseguiram identificar os corpos em função das queimaduras. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para perícia. Suspeita-se que o caso seria de queima de arquivo relacionado ao tráfico de drogas. E as unidades de Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, o Corpo de Bombeiros de Lajeado e a Brigada Militar atenderam a um acidente na noite desta quinta-feira. O Ford K, placa JPR 4782, conduzido por Rafael Paulo Barcelos Borghetti, de 26 anos, bateu em um poste no canteiro central da Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado. O motorista teve ferimentos leves. E o governo do estado participa da discussão na Assembleia Legislativa do Plano Plurianual 2016-2019 da União. Herão Vidal acompanhou o evento. Investimentos e ações prioritárias da União para os próximos 4 anos estão em discussão na Assembleia Legislativa. No Teatro Dante Baroni, acontece o Fórum Dialoga Brasil, PPA 2016-2019. Participam os governos federal, do Estado, Parlamento e representantes da sociedade civil. Este é o 2º encontro que estamos realizando, iniciamos por Salvador, faremos mais 6 encontros regionais, faremos encontros setoriais com a juventude, com a representação das mulheres, com a representação empresarial e com a representação das centrais sindicais. E queremos, com isso,
estimular, não só escutarmos, como faremos hoje aqui, mas estimularmos a participação da sociedade brasileira, com suas diversas representações e lideranças, na construção e na atualização do planejamento do país para os próximos anos. O plano plurianual vigente é de 5 trilhões de reais. Envolve orçamento e financiamentos. Eu acho que é importante que se faça o plano plurianual ouvindo a sociedade. E da mesma forma que nós fizemos aqui, estamos fazendo no estado do Rio Grande do Sul, o governo federal está fazendo essa ação, que é uma ação coletiva dos governos, e a valorização da presença ativa da sociedade. Então, isso é a forma que nós encaramos que deve ser assim tratado e assim construído essa relação do ir e vir na negociação e na certeza de encontrar um Estado melhor e que a sociedade participe ativamente. A peça teatral Sustentabilidade Viva vai marcar as comemorações alusivas ao dia 5 de junho no município, data que foi instituído o Dia Mundial do Meio Ambiente. A apresentação ocorrerá na próxima quarta-feira em 2 momentos, às 9 horas da manhã e às 2 da tarde no Parque Professor Teobaldo Dick. As inscrições do SISU começam no dia 8 de junho. Vejam com Daniela Almeida. As inscrições para participar da segunda edição de 2015 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão estar abertas entre os dias 8 e 10 de junho. Podem se inscrever estudantes que participaram da edição de 2014 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e que não zeraram a prova de redação. O edital sobre o processo seletivo do SISU foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Coordenado pelo Ministério da Educação, o SISU oferece vagas a estudantes em instituições públicas de ensino superior. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado pela internet no dia 15 de junho. E as inscrições também devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do SISU. De Brasília, Daniela Almeida. A previsão é de que uma plateia formada por cerca de 600 jovens, entre crianças e adolescentes, participe da apresentação da peça Nosso Segredo, do grupo Companhia de Teatro Politeama, nesta segunda-feira, em frente à Concha Acústica, no Parque do Jic. O espetáculo, que ocorre em 2 momentos, às 9 da manhã e às 2 da tarde, foi montado para conscientizar e combater os maus tratos e é alusiva ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A peça aborda a história de Pedro, um menino alegre que inesperadamente muda seu comportamento, fato que chama a atenção da professora. A proposta é alertar o perigo do abuso sexual contra crianças, numa abordagem que sugere como o responsável pode estimular a criança a confiar e denunciar. O evento é organizado pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e a Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e Adolescente, a SLAM, que são vinculadas à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. É voltado às famílias, crianças e adolescentes usuários destes serviços. E agora, uma notícia que é boa, mas com um acréscimo ruim. O número de fumantes no Brasil caiu 30% nos últimos 9 anos. Essa é a parte boa. Ocorre que é uma alternativa encontrada pelos fumantes para tornar mais barato este hábito é a busca dos cigarros pirateados. Pois o Ministério da Saúde contabiliza que 200 mil pessoas morrem por ano decorrentes do tabaco. Veja com Priscila Machado essas informações. Todos os anos, mais de 6 milhões de pessoas morrem por doenças decorrentes do cigarro em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, no Brasil, cerca de 10% da população mantém o hábito de fumar. Mas, segundo o Ministério da Saúde, esse número cai gradativamente. Nos últimos 9 anos, a redução foi de 30%.
Mas um novo problema relacionado ao tabaco chama a atenção: o cigarro falsificado. O produto que não tem a origem comprovada tem menor preço e, por isso, pode provocar o aumento do consumo. Além de não pagar impostos, o cigarro ilegal também não contém as mensagens sobre os riscos à saúde e as substâncias nocivas. E como uma ação do Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado em 31 de maio, o Ministério da Saúde e a Receita Federal querem combater o comércio de cigarros piratas. O produto ilegal vai contra a política de preço mínimo do cigarro, existente desde 2012, e a maior incidência de impostos para desestimular a produção e o consumo do produto. Continuar nessa tarefa que a Polícia Federal, a Receita Federal fazem e que tem obtido excelentes resultados, mas ao mesmo tempo fazer uma articulação em âmbito internacional envolvendo os países do Mercosul e em particular o Paraguai, para que nós possamos ter uma ação coordenada e que se respeite, que se controle o comércio ilícito de produtos, em particular do cigarro. O cigarro é a principal causa de mortes evitáveis. No Brasil, ele é responsável por 200 mil mortes ao ano. Entre 2013 e 2014, o Ministério da Saúde destinou mais de 40 milhões de reais para a compra de medicamentos e tratamento antitabagismo. Hoje nós fornecemos não apenas o atendimento médico, psicológico, mas também a medicação gratuita para poder favorecer aqueles. E hoje, 70% daqueles que no último ano pensaram em largar o cigarro, encontraram no SUS o tratamento, o apoio adequado para isso. Cerca de 300 pessoas participaram na quinta-feira da reunião de avaliação do segundo ano da chamada Pública de Sustentabilidade, lote 47, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, que foi realizada no Salão Comunitário de Linha Nova, no interior do município de Santa Cruz do Sul. A pauta do encontro contou com uma palestra sobre o novo Código Florestal e Cadastro Ambiental Rural, ministrada pelo engenheiro agrônomo e chefe do escritório da Emater RS no município, o Acilo Martins Correia Júnior, e com o apoio do engenheiro agrônomo e assistente técnico do escritório regional de Soledade da instituição, o Josemar Parisi. Na oportunidade, foram explicadas as regras gerais e transitórias, bem como esclarecidas algumas das dúvidas dos agricultores sobre os temas. Em seguida, a atividade contou com a participação dos titulares e equipes das Secretarias Municipais do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, o Osmar Severo e Raul Fritz, respectivamente, que falaram, entre outros temas, sobre as ações das secretarias e responderam aos questionamentos dos agricultores. Finalizando as atividades do dia, o público avaliou o trabalho desenvolvido pelos extensionistas da Emater e traçou novas ações a serem realizadas no terceiro ano da chamada. A vice-prefeita e secretária do Desenvolvimento Social, Helena Hermani, convidou, os agricultores que ainda não aderiram ao programa de aquisição de alimentos para que participem. E o Primeira Infância Melhor fortalece a atenção básica em saúde nos municípios. Veja com Fabiane Viegas. O Primeira Infância Melhor é uma política pública estadual e intersetorial, pioneira no Brasil, que atua na promoção do desenvolvimento da primeira infância e fortalecimento da atenção básica em saúde. Os visitadores capacitados visitam semanalmente as famílias que participam do programa, visando fortalecer o cuidado de pais e mães para criar e educar seus filhos de 0 a 6 anos de idade. Os visitadores têm uma apropriação metodológica do programa, eles são todos bolsistas universitários, então também eles conseguem perceber o desenvolvimento da criança de uma forma mais ampla e eles realmente conseguem realizar um bom trabalho junto às famílias e tem uma boa aceitação da comunidade com a implantação do PIN aqui. O Primeira Infância Melhor foi implantado no Rio Grande do Sul em abril de 2003. Tem um desenvolvimento bem legal. Bem legal, isso que eles fazem com eles, que nunca tinham me procurado para fazer isso com eles, né? Então, eles estão aprendendo bastante. Em junho de 2013, o PIN iniciou em Viamão e atualmente atende principalmente as vilas Augusta Meneghini e Augusta Mariana, onde se encontram os maiores índices de violência e vulnerabilidade. Desde então, a região foi batizada carinhosamente como Território das Augustas. Hoje nós temos 20 visitadores, atendemos cerca de 250 famílias
E é muito lindo, assim, o PIN nos emociona bastante, a gente vibra muito com isso, porque a gente vê, consegue visualizar todos os dias. Quando a gente visita as famílias, quando a gente encontra com essas crianças, a gente consegue perceber, materializa muito as ações em pouco tempo. O PIN integra as Secretarias da Saúde, Educação, Justiça e Direitos Humanos, Trabalho e Desenvolvimento Social, Cultura e Gabinete de Políticas Sociais, sendo executado pelas prefeituras de cada município. A Secretaria da Saúde de Estrela está selecionando candidatos para as vagas de estágio. Conforme a assessora técnica, Débora Martins, estão abertas vagas nas áreas de farmácia ou biomedicina, enfermagem e administração. Os interessados podem deixar currículo diretamente na secretaria, que fica na Rua Borges de Medeiros, 282, no centro de Estrela. O estágio tem remuneração de R$ 500 para o cumprimento de 30 horas semanais, mais benefícios como vale alimentação de R$ 330. E a Semana dos Alimentos Orgânicos promove atividades até o próximo domingo. Veja com Carolina Rocha. Rui já foi professor, enfermeiro e metalúrgico, mas agora, como produtor de alimentos orgânicos, ele diz que se encontrou profissionalmente. Há cerca de 20 anos, o agricultor familiar conduz uma propriedade no município de Magé, no Rio de Janeiro, onde aprendeu a cultivar seguindo os ensinamentos dos pais. Na minha propriedade, eu trabalho com agricultura parcialmente sombreada e com árvores da Mata Atlântica que me dão a quantidade de nitrogênio que eu preciso, que são as chamadas plantas leguminosas. Elas retiram o nitrogênio do ar e repassam para o solo, ou seja, com isso eu estou economizando o adubo, o esterco. O sucesso desses produtos é garantido no circuito carioca de feiras orgânicas como essa, que acontece toda quinta-feira no bairro da Urca, Rio de Janeiro. Durante a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, os organizadores do circuito aproveitaram para divulgar cartilhas e folders com informações sobre esse tipo de produção. Porque é muito mais interessante, muito mais inteligente você gastar dinheiro, grana, com alimentação e não com remédio. Existe aí uma vontade muito grande de que as pessoas adoeçam. E você comendo um alimento saudável não tem nada melhor. No Brasil, a agricultura orgânica segue leis específicas para garantir a confiança dos consumidores. Para ter certeza que um alimento brasileiro é orgânico, basta procurar por este selo aqui, conseguido pelos produtores por meio de uma avaliação feita por instituições credenciadas. O processo para obtenção do selo pode ser feito de duas maneiras, todas com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A primeira é o sistema participativo, em que os agricultores orgânicos se reúnem e contam com o apoio de um grupo para avaliação de conformidade para emitir o selo. A segunda maneira é uma auditoria paga feita por uma empresa privada ou por uma empresa pública. A lei ainda permite que um produto sem selo seja certificado como orgânico, quando a venda é feita diretamente, ou seja, quando o consumidor conhece o agricultor. Não precisa ter o selo, né? Você pode, no ponto de venda, como acho que vocês viram ali, você tem uma declaração da entidade que aquele produtor está registrado, cadastrado. E todos os produtores têm que estar cadastrados no Ministério da Agricultura. A Associação Estrelense de Bicicross e o governo de Estrela reuniram-se na manhã da quinta-feira para avaliar as condições da pista do Parque Princesa do Vale, que receberia neste fim de semana uma etapa do Campeonato Estadual de Bicicross. Nos últimos dias, conforme os dados da Defesa Civil, a precipitação pluviométrica no município ultrapassou os 80 milímetros, deixando o local sem condições de receber os cerca de 170 atletas confirmados para essa etapa. Ainda não há uma nova data confirmada pela federação, porém a Associação de Estrela acredita que a etapa seja realizada no mês de junho. Veja mais esportes daqui a pouco no Papo de Boleiro. E o Registro Civil Nacional unifica principais documentos dos brasileiros. Veja como pode ficar com Isabela Azevedo. O projeto do Registro Civil Nacional
prevê a concentração de vários cadastros do cidadão em um só documento, unificando RG, CPF, título de eleitor e acrescentando dados como mudanças de estado e de capacidade civil. O registro vai permitir ainda a conferência dos dados do cidadão por meio das impressões digitais e do reconhecimento facial. Isso será possível a partir da experiência do Programa de Recadastramento Biométrico do Eleitor, colocado em prática pela Justiça Eleitoral nas últimas eleições. A Justiça Eleitoral tem o maior cadastro de cidadãos da América Latina, com dados de mais de 142 milhões de brasileiros. Desse total, 24 milhões e meio de eleitores têm a digital cadastrada. Na cerimônia que marcou o envio do projeto ao Congresso, o presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, explicou que o Registro Civil Nacional vai ser implementado em etapas. Uma vez aprovado esse projeto, será possível, em uma primeira etapa, já emitir cerca de 5 milhões e 600 mil cartões de identificação do cidadão, utilizando a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral, abrangendo completamente todos os cidadãos eleitores dos estados do Amapá, de Alagoas, de Sergipe e do Distrito Federal, que já foram completamente biometrizados. O ministro da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afife Domingos, destacou que o projeto é o primeiro passo do programa Bem Mais Simples Brasil, que tem o objetivo de agilizar a prestação de serviços públicos e melhorar a eficiência da gestão pública. Ele lembrou que o projeto vai permitir a economia de recursos públicos. A integração vai trazer economia, eficiência, segurança. Por quê? A identificação inequívoca e unívoca do cidadão é um poderoso instrumento de combate às fraudes. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Registro Civil Nacional vai permitir a diminuição da burocracia para os cidadãos. Imaginem a extraordinária mudança na vida cotidiana dos brasileiros. Quem não sonha sair de casa carregando apenas um documento, em vez de ser obrigado a andar com vários deles na sua carteira ou na sua bolsa? Quem não gostaria de fechar uma transação comercial, resolver uma pendência financeira, abrir uma conta ou até registrar um imóvel apenas com a apresentação de um documento? É preciso descomplicar a vida das pessoas e tornar a relação das pessoas com o Estado mais simples, mais fácil, mais transparente. Além da responsabilidade de receber e dar o correto destino de agasalhos e roupas, a Defesa Civil de Lajeado inicia agora uma campanha de arrecadação de cobertores e edredons. A razão é a constante solicitação de cobertas por pessoas carentes, afirma o coordenador da Defesa Civil, Gilberto Schmidt. Segundo ele, a chegada do inverno está preocupando estas famílias que seguidamente se dirigem à sede da Defesa Civil, localizada no Parque do Imigrante, para pedir roupas e cobertas. As doações podem ser feitas de segunda até sexta-feira, de segunda a quinta pela manhã das 8 às 11h30 e na parte da tarde da 1h30 às 2h45. Nas sextas-feiras, as doações podem ser feitas das 8 da manhã até as 2 da tarde. Informações para doações podem ser obtidas pelos telefones 3982 1150 ou 8555 4161. E na semana em que foi preso o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Marinho, e a FIFA reelegeu seu presidente, o senador Romário fez duras críticas à corrupção no futebol, na expectativa de mobilizar a formação e indicação de nomes para a CPI do futebol no Congresso Nacional. Lutar contra a corrupção no futebol é muito difícil. Às vezes chega a ser desestimulador. Tamanha dificuldade de conseguir provas para provar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, propinas e extorsão. Mas ontem, logo cedo, recebemos uma notícia que foi um alento para todos os que amam o esporte, principalmente o futebol. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, José Maria Marinho, foi preso na Suíça em operação da polícia local em conjunto com o FBI.
dos Estados Unidos. Várias outras autoridades do futebol mundial, senhor presidente, também foram presas acusadas de participar de um esquema de corrupção que já duram 20 anos e movimentou cerca de 150 milhões de dólares. E todos eles foram detidos e serão extraditados para o país americano. Podemos dizer que as autoridades suíças deram uma batida em um ninho de ratos. Todas as 7 pessoas presas estavam no Congresso Anual da FIFA, que culminará na próxima sexta-feira, na reeleição do presidente da entidade. Como sabemos todos, por este ser um jogo de carta marcada, o atual presidente da FIFA, Joseph Blatter, deve ser reconduzido ao cargo. Ele completará nada mais, nada menos que 20 anos no poder. Serão 5 mandatos seguidos. Particularmente, eu espero que ele seja preso antes mesmo de assumir esse novo mandato. Os concorrentes de Blatter foram desistindo aos poucos, alegaram não ter condições de lutar contra a estática do Cartola. Um dos candidatos, o ex-jogador Figo, português, desistiu. Figo afirmava que a FIFA não deve ser apenas máquina de fazer dinheiro. Concordo com esse argumento. O objetivo da FIFA, senhora presidente, assim como a CBF, não deve ser o lucro a qualquer preço e a qualquer custo. O futebol tem uma missão muito maior, de incluir socialmente, gerar renda, derrubar preconceitos, unir nações, etc, etc. O nome do Brasil, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, está hoje ligado a tudo que há de pior em termos de corrupção esportiva. Graças a um dos ratos que venho denunciando há muito tempo, a mesma pessoa que ao lado da presidente Dilma Rousseff recebeu o chefe de estados em plena Copa do Mundo de Futebol, José Maria Marinho. No caso da CBF, especificamente, as investigações do FBI citam acordos de direito da Copa do Brasil com uma empresa de material esportivo americana, e assim como suborno pago por executivo de marketing esportivos relacionados à comercialização de direitos de mídia e marketing de diversas partidas da seleção brasileira e torneios organizados pela entidade. Os irmãos da dupla sertaneja Vitor e Léo chegam em Lajeado no dia 3 de julho para realizar mais um grande show no Clube Tiricaça. Promete emocionar e divertir. Promovido pelo Jornal Informativo do Vale, a apresentação dos músicos é alusiva aos 45 anos de jornal. Um público de mais de 2.000 pessoas é esperado e os fãs já podem organizar seus cartazes e as mais diferentes formas de homenagear, pois a venda de ingressos será liberada já na próxima segunda-feira. Será a partir das 9h30 da manhã. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.blueticket.com.br ou também na sede do Jornal Informativo do Vale em Lajeado, na sucursal em Encantado e nas lojas Multissom, que são cadastradas também no Blue Ticket. Natural de Minas Gerais, os irmãos conquistaram o público brasileiro de todas as idades, principalmente por cantarem com um inconfundível estilo, mesclando romantismo, pop e sertanejo de raiz. A carreira iniciou ainda em 1992, mas foi em 2001, com a mudança para a cidade de São Paulo, que suas composições começaram a tocar nas rádios de todo o Brasil. Desde lá, a dupla não dispensa o carinho e a atenção dedicada aos fãs em cada apresentação. Atualmente, eles possuem 11 CDs gravados, 3 DVDs, 2 Blu-rays e 2 documentários. Vitor e Léo compõem, produzem, arranjam, tocam e dirigem a sua equipe em cada show. E conforme as relações públicas aqui do Jornal Informativo do Vale, a Karine Pires, esta é mais uma oportunidade de festejar o aniversário do jornal, comemorando seus 45 anos como meio de comunicação de credibilidade aqui do Vale do Taquari. E a Biblioteca Pública Municipal Francisco Rexigel Assis Sampaio, de Estrela, está entre as 5 do Rio Grande do Sul selecionadas pelo projeto CDI Bibliotecas, uma iniciativa do Comitê de Democratização da Informática, com patrocínio da The Bill e Melinda Gates Foundation, visa ajudar os líderes e profissionais das bibliotecas públicas a integrar ideias e serviços inovadores nesses espaços, em resposta à evolução das necessidades das suas comunidades. A confirmação ocorreu neste mês, quando a gestora da CDI Escolas, Deucélia Rosa Albanos, visitou a biblioteca e confirmou a seleção.
Conforme a bibliotecária Ana Cristina Prates, além de receber 10 microcomputadores de última geração, haverá capacitação na área de informática para a qualificação dos serviços prestados pelos servidores e também para a comunidade local, que serão multiplicadores dos conhecimentos nas suas localidades e bairros. Segundo ela, o projeto tem duração de 18 meses e a expectativa é de que os equipamentos sejam entregues ainda em agosto. E neste fim de semana acontece a 23ª edição da Gincana The Horse. Vamos saber com o jornalista Rodrigo Nascimento se o tempo irá colaborar com os gincaneiros. Veja a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para este fim de semana. E como a gente vê, a chuva foi embora, o risco de enchente também e o frio veio para ficar. As temperaturas estão bem baixas e devem continuar assim nos próximos dias, assim como o sol, que vem entre nuvens, mas predomina em todas as regiões neste fim de semana. Para quem vai participar da Gincana The Horse em Arroio do Meio, pode ir sossegado, só leva um casaquinho porque as noites vão ser um pouco mais frias, mas não tem previsão de chuva pelo menos até segunda-feira. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui na região. Em Lajeado, o sábado será de sol entre nuvens. O dia começa com 12 graus e a máxima alcança 19 graus. No domingo, sol e um pouco mais de frio. Mínima de 11 graus e máxima de 21 graus. Na segunda-feira, mesma coisa. Sol entre nuvens, mínima de 11 graus e máxima de 21 graus. Em Arroio do Meio, sede da Gincana The Horse, o sábado será de sol. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima pode chegar aos 17 graus. No domingo, mais frio ao amanhecer, mínima de 10 graus e máxima de 19 graus à tarde em Arroio do Meio. Nós vamos ficando por aqui com o Boletim do Tempo. Retornamos na próxima semana. Ótimo fim de semana a todos. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E o Parque Professor Teobaldo Dick vai se transformar num restaurante ao ar livre neste domingo, das 11 da manhã até as 11 da noite. Esta é a segunda vez que o Gastronomia Livre desembarca no município, munido de um cardápio variado e inovador. Provar novos sabores e combinações de alimentos pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável. A presença dos chefes de diferentes origens e formação, restaurantes que representam as variadas nacionalidades, produtores de cervejas e sorvetes artesanais e refrigerantes, possibilita aos visitantes provar variados sabores num só lugar, acompanhados de boa música. Será a banda Hello Mr. Steak e também a cantora Cristiana Preto. A secretária de Cultura e Turismo, Neca Dalmoro, adianta que a expectativa é de que o público compareça em grande número, como aconteceu já na primeira edição. Informa também que houve melhorias na estrutura, como montagem de palco para as apresentações das bandas e a instalação de pirâmides, que é a cobertura, onde serão alocadas cadeiras e mesas para o público. O evento, vale lembrar, já havia sido transferido algumas vezes em função do mau tempo e em uma situação também em função do Dia das Mães, um domingo. Agora, então, neste domingo, dia 31, acontece o Gastronomia Livre das 11 da manhã até as 11 da noite no Parque Professor Teobaldo Dick. E este foi o Redação Informativo desta sexta-feira, 29 de maio. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na segunda-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação no www.tvinformativo.com.br.